Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com o Colégio Objetivo, com a Universidade Paulista, com áudio e imagem pela TV no canal Universitário de São Paulo e também pelas redes sociais. Certo, Malu? Certo, Silvia Vinhas. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e no Facebook, pelo Colégio e Curso Objetivo. E agora também pela TV, em parceria com o CNU, o canal Universitário de São Paulo, o canal 11 da NET e canal 10 da Vivo. Muito bem. Por que dia 12 de outubro é feriado? Apesar de ser um dos feriados mais aguardados pelos brasileiros, poucas pessoas sabem por que ele é comemorado em todo o país. Ao contrário do que muitos pensam, 12 de outubro é feriado porque é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Mas muita gente fala em Dia das Crianças, não é, Silvia? É, porque no dia 12 também se comemora o Dia das Crianças, que já vem abençoado, né, Malu? Não tenha dúvida, Silvia. Super abençoados. Essa data foi criada na década de 1920, quando o deputado Galdino do Vale Filho teve a ideia de homenagear as crianças no dia 12 de outubro. A data foi oficializada pelo presidente Arthur Bernardes em 1924. O Dia das Crianças, porém, ganhou ainda mais apelo na década de 1960, por conta de promoções de brinquedos feitas por duas empresas brasileiras. Foi um sucesso total e o consumo nessa data foi alavancado. Desde então, no dia 12 de outubro, as crianças são homenageadas de todas as formas. Mas, Silvia, temos uma outra comemoração muito importante que emenda esse feriado: o Dia dos Professores. Isso mesmo, dia 15 de outubro comemora-se o Dia do Professor em todo o Brasil. Mas você sabe qual o motivo da comemoração nesta data específica? A resposta vem do Brasil Imperial. No dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, D. Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. E pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava basicamente da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até sobre como os professores deveriam ser contratados. Muito bem. A primeira contribuição da Lei de 15 de outubro de 1827 foi a de determinar, no seu artigo 1º, que as escolas de primeiras letras, hoje o ensino fundamental, deveriam ensinar para os meninos a leitura, a escrita, as 4 operações de cálculo e as noções mais gerais de geometria prática. E olha só, as meninas, sem qualquer embasamento pedagógico, estavam excluídas as noções de geometria. Aprenderiam, sim, as prendas, né? Costurar, bordar e cozinhar para a economia doméstica. Elas eram preparadas para serem donas de casa. Exatamente. Outro contexto de realidade, né, Silvia? 120 anos depois do decreto de 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a data em feriado e iniciou a tradição de homenagear os professores no dia 15 de outubro, em referência ao decreto de D. Pedro I. O professor Samuel Becker sugeriu que esse encontro acontecesse no dia 15 de outubro. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença maciça de professores e alunos que levavam doces de casa para uma pequena confraternização. A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52682, de 14 de outubro de 1963. O discurso do professor Becker, além de ratificar a ideia de se manter na data um encontro anual, ficou famoso pela frase: professor é profissão, educador é missão. E falando em missão, Silvia, acho que hoje nós temos uma missão no programa
De hoje, né, Silvia? É, uma não, duas, né? Homenagear as crianças e os professores de todo o Brasil. Olha só, a gente abriu o ângulo para vocês verem que a nossa sala está toda enfeitada para esperar as crianças, né, Malu? As crianças e os professores. Isso mesmo. Convidamos professores e alunos do Colégio Objetivo para participarem do programa de uma forma bastante divertida e diferente. Logo depois do intervalo, essa mistura vai ser boa. Vem aí a alegria da criança, a delicadeza e sabedoria dos professores e uma conversa pra lá de interessante. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Nós voltamos já já. Até já. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. E a proposta do programa de hoje é criar uma roda de conversa entre alunos e professores do Colégio Objetivo. São 3 blocos, tá? Com professores e crianças, numa troca criativa de perguntas, respostas e curiosidades. Já estamos preparados aqui, Malu. Com os nossos convidados ilustres. Aqui, ao meu lado, a professora Eliana Nunes Silva Olivari. Isso. Muito obrigada por ter vindo, professora. Eu que agradeço o convite. E agora, com os alunos, eu vou fazer que nem professora, eu vou fazer a chamada, tá bom? Então, a primeira é Catarina Perrone Evangelista. Levanta a mão. Levanta a Aí. mão. O Vitor Perrone Evangelista. São Muito irmãos. bem, seja bem-vindo. Leonardo Levi Barbosa Bernardo. Muito bem, Léo. Obrigada por ter vindo. A Luana de Gênio Barbosa Salvadê. Muito bem, Luana. E a Giovana Luísa de Lima Guedes. Muito obrigada, Muito Giovana, bem. por ter vindo. Bom, eu queria começar, professora, perguntando o que é ser um professor. Nós vamos homenagear as crianças, mas a senhora está aqui também na condição de professor. O que é o aluno e o professor? Eu queria que a senhora explicasse essas duas questões nessa data comemorativa. Sim, ser professor é a profissão mais linda para mim, na minha opinião, porque é um encontro, né? Todos os dias. É um reencontro, na verdade, com aquilo que existe de mais lindo no mundo, que são as crianças, né? E todos os dias a gente pode aprender com essas crianças, a gente pode fazer uma troca muito saudável, não só de aprendizado, mas de carinho, de afeto. Então, é uma profissão muito especial, muito linda. E você vai ser homenageada hoje. Você sabia? Não Você sabia. sabia? É surpresa. Silvia, mas não pode dar spoiler, não? Não. Homenageada no sentido de você que vai estar... Olha, esse grupinho aqui, você achou que eles vieram aqui só para brincar ou para aparecer na televisão? Não, eles vieram aqui para fazer perguntas. Ah, que legal. mesmo. Estou pronta. Vamos conhecer cada um deles, Malu? Vamos lá. Então, começando com o Vitor. Primeiro apresentar que ano você tá, tudo direitinho. Quantos anos você tem 6. e que ano você está? Primeiro ano. Primeiro ano. Ô, Vitor, se você tivesse que fazer uma pergunta para a professora Eliana, que pergunta que você faria? Por que você escolheu o trabalho de professora? Muito bem. Uma ótima pergunta. Porque eu sempre, desde pequenininha, já brincava de professora, já colocava as bonecas sentadas, eu tinha uma lousa de mentirinha pequenininha, escrevia nessa lousa para as bonecas, imitava a minha professora, era realmente uma alegria brincar de escolinha. Você podia ter quantos anos, Eliana? Já tinha 6, 7 anos. Olha, a idade dele. Isso, eu lembro que foi bem a época da alfabetização mesmo. E sempre, a brincadeira que eu mais gostava. E alguma amiga na escola, da minha casa, falava, vamos brincar de escolinha? Então, sempre foi uma paixão mesmo. Ô, Malu, mas isso a gente brincava também. Eu adorava brincar de ser professora. Eu também, mas eu sempre queria ser aluna, eu nunca queria ser professora. Eu sempre achava que eu não sabia, ser professora. Eu queria sempre aprender, mas eu queria ser a primeira aluna da classe. Não, eu sempre queria ser a professora. Alguém aqui já brincou de querer ser professor ou professora?
Ah lá, o microfone, vamos lá. Olá, o microfone, isso. Eu brincava, desde hoje, eu brinco com minha tia de escolinha e com meu irmão. E eu e meu irmão sempre é aluno. Aluno. Alguém aqui mais brinca de professor? Não, os meninos. Você brinca? Fala. Na verdade, eu brincava, mas eu sempre era aluna. Sempre é aluna. A única mandona, professora mandona. Olha eu, a mandona, professora sou eu. Sabe com quem que eu brincava, Malu? De ensinar as galinhas. É. Eu pegava a varitinha e batia Ah lá, a nas Catarina galinhas. gostou. Eu ia lá no galinheiro e tum, tum, tum. Quando não entendia, você não entendeu direito. A galinha saía correndo. Por quê? Porque eu ensinava para as galinhas, eram todas as minhas aluninhas. Mas porque, né, já que você não tinha boneca, você Eu brincava punha com as galinhas, tá certo. A gente que gosta de galinha, né? Nossa Senhora, hoje não pode nem chegar perto. Agora, Catarina, então agora é a sua vez de fazer uma pergunta para a professora Eliana, com a voz bem bonita, porque você é uma menina muito bonita. Eu queria perguntar se você só tem um filho ou tem mais. Eu tenho 2 filhos. Também era um sonho ser mãe, né? E um filho chama-se Vinícius, ele está com 17 anos. Está prestando vestibular esse ano. E o outro está lá comigo na Teodoro, tem 11 anos, que é o Eduardo. Olha, eu queria complementar essa pergunta da Catarina, Eliana, e saber o seguinte. Por exemplo, quando era Dia das Crianças, né? Qual foi o presente mais bonito que você já deu para os seus filhos no Dia das Crianças? Então, o presente mais bonito, eu acho que o momento mais bonito que eu vivia com eles de Dia da Criança, e vivo até hoje, porque o Dudu está com 11 anos, né? E é uma criança e tem toda essa coisa da fantasia ainda envolvida, o que é muito bonito. Era o momento da cartinha. Então, vamos escrever uma cartinha pedindo aquilo que você quer ganhar. Então, era um momento assim que a gente parava para fazer isso. Então, era um momento muito especial, porque ali a gente envolvia a afetividade, a escrita, o momento da escolha, do presente. Então, eu acho que são todas memórias que vão ficar para os meus filhos e para mim como ser um momento mágico, não ser só o Dia da Criança, mas começar antes do Dia da Criança. Já tem uma preparação, né? Exato. Vocês fazem cartinhas do Dia das Crianças? Eu não sabia que tinha cartinha. Achei que cartinha era só de Papai Noel. Pode ter no Dia das Crianças também? Giovana? Para não bater o Pode. microfone. Isso. Vai lá, Giovana. Pode, mas eu nunca escrevi cartinha nem pro Dia das Crianças, nem pro Natal. Eu sempre peço pessoalmente pros meus pais. Já vai direto, né? Isso mesmo. Aproveita que você está com o microfone e faz a sua pergunta. Qual matéria você mais gosta de dar na aula? Qual matéria você mais gosta de dar? Porque você dá todas as matérias, é isso, né? Como a gente trabalha lá com a educação infantil, primeiro ano, então eu dou todas as matérias, português, matemática, natureza e cultura, a gente ensina todas. Eu gosto de todas. Eu sempre fui melhor em português, então eu gosto muito de ler, muito de ensinar quando a parte das histórias, eu adoro contar história. Então, eu acho que eu tendo um pouquinho para a área de português, mas lá no primeiro ano, na educação infantil, é gostoso trabalhar com todas as matérias. Será que eles gostam de todas as matérias? Não sei. Ô, Giovana, e você gosta de histórias? Eu gosto bastante de ler. Qual é a história que você mais gosta de contar, ou mais gosta de ler, ou a história que você mais lembra? Eu gosto mais da história do Diário de um Banana. Diário de quê? De um De um banana. Tua filha já está adulta, né? De um banana? Diário de um Banana, Tem esse Silvia. livro. Silvia, Faz tempo que eu saí da escola. espera um pouquinho, o microfone. Tem um filme? Tem. Diário de um Banana. Como que é essa história? Eu não sei direito que eu ainda não assisti o filme. Eu também não. Alguém assistiu aqui? Ah lá. É um filme de um menino que tem um irmão mais velho. Que o irmão mais velho tem uma banda que se chama Fralda.
Aí o pai, a mãe e ele tem um irmão mais pequenininho também. Aí eles vão viajar e quando eles vão viajar, ele vai para um lugar para comer, e tem uma piscina de bolinha. Aí os bebês brincam lá na piscina de bolinha. Aí quando ele vai lá, a fralda gruda na mão dele. Aí ele vira mão de fralda. Aí vira por toda a internet. Não conta mais não. Ué, o Léo não assistiu ainda. Você nem vai assistir mais, né, Eu Léo? assisti um pouco só. Mas ela já contou quase tudo. Não, mas eu Não? vou assistir de novo. Vai assistir? Mas tem uma parte que eles vão em um shopping, mais ou menos, de games. Aí Você já sabe bastante coisa, hein, Léo? Aí o menino, ele vai no palco, escondido, porque ele queria jogar com o cara lá. Ai, que bonitinho. Ah. Ô, Léo, deixa eu aproveitar que você está com o microfone, então, aqui. Faz você a sua pergunta. Há quanto tempo você é professora? Eu sou professora há 24 anos no Objetivo. Tenho orgulho de trabalhar no Objetivo já há 24 anos. Adoro, faço o que eu amo. Então, todos os dias é uma delícia, porque ser professora realmente é aquilo que eu escolhi e faço com muito amor. E você? Eliana, eu só um pouquinho, eu queria só complementar aqui o fato de dar aula, né? Quer dizer, e você pega esses alunos e eles vão crescendo e vão passando de série e tudo mais. Eu acho que isso deve ser um orgulho para o professor quando ele vê o aluno despontando. Quando entra no vestibular, então, deve ser uma maravilha. Eu tenho contato hoje com alunos que deram aula, que eu dei aula, eles tinham 2 aninhos. Hoje eles estão se formando e são moças, rapazes. É um momento que a gente vive no Objetivo quando eles fazem aqueles encontros de ex-alunos. É muito emocionante, porque a gente reencontra e você lembra, você olha para o adulto, mas você vê a criança, quando era pequenininho lá, que você trocou fralda, que você ajudou a cuidar. É muito emocionante, é lindo demais. Olha que interessante que ela lembrou, Silvia, que a professora, quando ela olha o aluno adulto, ela lembra, né, da criança. Lembra da criança. Então vamos lá, pergunta para a Luana. Vamos. Você já foi professora de outra escola? Não, ela falou agora, né, que ela só foi do Isso. Objetivo. Eu só dei aula no Objetivo. Eu até dei aula para adulto, dei aula para adolescente, mas assim, minha paixão sempre foi, Lu, os pequenininhos. Sempre gostei de trabalhar com a educação infantil. Aí fiquei na educação infantil mesmo. Que Agora, eu graça. queria saber de vocês, o que vocês acham do Dia das Crianças? Porque nós estamos comemorando, né, o Dia das Crianças. E nesse dia tem alguma importância para vocês ou é um dia só para brincar? Começa com você, Léo. Põe o microfone aí e na olha boca. lá para o Bahia, né, Isso. nossa câmera. Olha lá, o nosso câmera está olhando para Dia das você. Crianças é muito bom, você ganha presente, os seus pais, eles... Como que é? Eles que é? fazem o quê? O Como papai e a passeio? mamãe não falam para você fazer uma listinha do que você quer ganhar? Eles fazem listinha pra gente... pra gente escrever o que a gente quer ganhar. A tal da cartinha. Isso mesmo. Leva a gente em um passeio. Deixa eu segurar para você. Isso. Leva a gente em um passeio. Passear, mas que dia, hein? Tem lista, só? Tem lista, tem presente, Pra mim é tem sim. passeio. Ô, Léo, mas espera um pouquinho. Você está falando de lista, então pode ser que venha mais de um presente? Não. É Vai um escolher. só? É. Ah, tá. Você dá a lista lá e os pais é que escolhem. Não, eu só escolhe um mesmo. Aí o pai compra e depois te dá. Muito bem. Você, fala do Dia das Crianças. Não esquece de olhar lá para o nosso câmera Bahia. Quer Isso. segurar o microfone ou quer que eu segure? Você segura? Eu falo para os meus pais o que eu quero, daí eles vão lá e compram no Dia da Criança. Geralmente é o quê? Você gosta de quê? Bola, de futebol? Futebol. Ah, eu acertei sem saber. Eu esqueci de perguntar para você qual que você gosta mais.
O que você sempre pede? Futebol também? Uma bola. Bola e bola. E Muito bola, bem. bola. Agora as meninas lá, mano. Bem menino mesmo, É, né? O menino e a bola. Fala do Dia das Crianças pra você. Ó o Bahia lá. Olha lá. Eu acho que eu escolho o presente, daí, às vezes, quando é muito caro, daí eles compram, mas às vezes eu não faço lista, porque às vezes eu lembro e daí eles compram. O que você mais gostou de ganhar? Geralmente é o quê? Eu gosto mais de ganhar LOL, que eu não tenho nenhuma. Ganhar o quê? LOL. É uma boneca. Ah, uma boneca. Me ajuda, tá, Eliana? Porque eu tô fora de moda. Pode Olha lá, deixar. no microfone. Fala, Léo. O quê? É uma boneca carinha. Minha irmã tem um monte lá em casa. Nossa. Quem vai falar agora? No Dia das Crianças é um dia bem importante para mim. A gente viaja, geralmente é para São Pedro. Aí eu peço presente cara a cara mesmo e a gente faz vários passeios lá Você em São pede o Pedro. presente o quê? Cara a Cara cara? a cara mesmo. Cara a cara, não tem lista não. É cara a Cara cara. a cara. Você olha nos olhos e fala, Mas, eu quero. ô, Giovana, e quando, por exemplo, você faz lá, mãe, eu gostaria de ganhar, sei lá, boneca, não sei o que você vai pedir. E quando aquele presente não vem, você faz o quê? Eu vou lá junto com eles na loja de brinquedo e pego lá com eles. Não tem essa de não ganhar, né? É difícil. Se não ganhar, eu peço um passeio. Isso pode ser uma boa alternativa, não é? E onde que é um bom passeio? Lá em São Pedro existem vários passeios. Tem lá... São tem os Pedro. Ah, vocês vão trenzinhos, pra São Pedro. Tem os trenzinhos e aí vão para vários lugares. Tem um parque lá, tem a pracinha que tem um monte de sorvete, um monte de loja de sorvete. Bom. Olha. E ela? A Luana? Luana? Luana, fala do Dia das Crianças. É um dia gostoso? É um dia que você se prepara? Como é que é? No Dia das Crianças, todo dia minha mãe me dá um presente no Dia das Crianças. E sempre eu levo abraço da minha mãe, do meu pai, dos meus tios também. E é um dia muito legal, porque eu também tomo sorvete, passei com a minha mãe. E às vezes a gente vai no shopping. O que você ganhou que você lembra assim, que você mais gostou? Tem alguma coisa especial? Ou você sempre gosta de todo o presente que você ganha? Gosto de todos. Todos, né? Não dá pra escolher, né? Ô, Luana, e você sempre ganha o presente que você quer ou às vezes precisa negociar com a mamãe e com o papai? Às vezes não, Sim. mas entendi. tem muitas opções, porque tem um monte de presentes. Então tem um monte de opções. Agora eu queria, enquanto a gente conversa aqui com a professora, que vocês pensassem aí algumas outras perguntas. Não sei se vocês prepararam uma pergunta só para cada um ou tem mais? Uma só, né? Vocês vão agora pensar alguma coisa de vocês. Uma coisa não só de professora, alguma coisa da vida dela. Nós duas. Se quiser a gente responde. Se vocês quiserem saber alguma coisa da gente de jornalismo, de Isso. televisão, qualquer coisa. Pensa aí, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta vai fazer. Enquanto isso, a gente conversa com a professora. Eliana, essa questão do presente. O que significa o presente para a criança? Por que, por exemplo, eles falaram ali do sorvete, falaram do presente? Tem alguns elementos que são assim comuns para todas as crianças, né? Por que o presente e o brinquedo é tão importante para a criança? Sim, na verdade, a simbologia, né? O brinquedo, o presente, ele traz isso para a criança, né? O meu dia, eu mereço ganhar um presente, né? Então, realmente essa escolha, poder escolher, poder pedir, é um dia muito especial, né? Como a gente fala, olha, quando a gente trabalha com os pequenos lá, a gente fala, sabia que o dia da criança está chegando? Porque, olha, não teve o dia da mamãe? Não teve o dia do papai? Isso. Agora está chegando o dia da criança. Eles se sentem tão importantes, porque fala, nossa, é mesmo, é um dia só meu. Eu posso pedir o que eu quero, eu posso ganhar presente, eu posso
passear, como os pais levam, né, as crianças para passear, para comer fora, para fazer uma coisa diferente, porque tudo isso vai ficar na memória dessa criança. E isso é importante a gente cultivar, manter, para que eles cresçam dando essa importância e sabendo, depois essas crianças vão virar pais, né? E eles terem na memória deles, olha, eu lembro que no dia da criança, minha mãe fazia isso comigo, meu pai me levava em tal lugar. E aí as gerações vão passando e a gente vai mantendo essa tradição que é tão importante para eles. Fica no coração e na memória, né? Você lembra do que, Malu, do seu dia da criança? Especial? Eu... Quando era dia das crianças, acontecia o quê? Então, minha mãe sempre fazia um bolo. Não sei por que dia das crianças, eu acho que assim, começava com o bolo. Eu acho que é o sentido da comemoração, sim, né? Sim. Então, e o presente. E todo ano eu sempre ganhava o que eu pedia. Isso é ótimo. Às vezes eram coisas mais simples, às vezes eu sabia que meu pai não estava com muito dinheiro, quando eu percebia que estava com mais dinheiro, aí eu pedia um presente melhor, mas eles sempre me davam um presente e sempre começava com bolo. Que delícia. Bolo, café da manhã. Sim. Geralmente, dia das crianças, lá em casa, o presente era mais... Qual que era o presente melhor? Tipo lembrancinha, Natal ou aniversário. Tá. No Natal, no aniversário, a gente ganhava presente melhor. Dia das crianças era uma lembrancinha, uma balinha, um docinho, alguma coisa assim. Nada demais. Não tinha essa de ir na loja comprar o presente, não. Era só no Natal, que era o presente melhor. E o melhor presente de todos era do dia do aniversário. Para você, Vitor, o melhor presente é quando? É o que você ganha? É no Natal? É no Dia das Crianças? Como é que é? Quando chega o melhor presente para você? Não sei. Não sabe? Sabe, Catarina? Olha lá, então passa o microfone aí. Catarina, me conta. Eu acho que é o Natal, porque o Papai Noel, quando eu peço e eu faço uma lista, daí eu ganho bastante presente do Papai Noel. Não é? Natal é melhor. Papai Noel é bem generoso, né? Fala, Giovana. Pra mim é no dia do aniversário, porque ganha bastante presente e presentes legais. Principalmente se fizer festa, né? Aí todo mundo... Silvia, porque se você pensar Dia das Crianças, você só ganha... Eu tô errada? Você só ganha do pai e da mãe. Agora, dia de aniversário... Você ganha de todo mundo, tio, tia, avó, primo, Não, todo e mundo. Natal tem Papai Noel também. Pois e o Quem Papai mais? Noel. Luana. Pra mim também é o nosso aniversário, porque eu ganho um presente dos meus primos, dos meus tios, da minha mãe e do meu pai. Isso mesmo. Isso mesmo. Ué, Léo, falta o Léo. Esse aqui é o microfone dos meninos. Isso. Pra mim é um aniversário porque na escola também, na minha classe, tem 25 alunos. Quantos alunos tem? 25. 25. E eu tenho 15 primos. 15 primos, que delícia! E os meus tios todos me dão presentes no dia do meu Então é aniversário. melhor aniversário, não é não? É. Eu também tô achando. Agora, Muito bem. Eu queria fazer uma outra pergunta. Se vê quando a Antes Eliana... deles, eles estão preparados, já estão preparando as perguntas, não estão? Então, eu queria saber o seguinte, quando você estava falando de criança e quando recebe o presente e tudo mais, eu queria saber até quando, se vocês gostam de ser crianças, né? E assim, ou querem ficar adulto logo, como é que é? É gostoso ser criança? Não é? Queria começar com a Giovana. Então, eu penso quando eu fico bem ansiosa para ser adulta, mas aí meus pais falam que é bem difícil. Aí eu fico pensando, será que é melhor ser criança ou adulto? Ai, que lindo. Mas para mim é melhor ser criança. Isso mesmo. Luana, para você? Eu gosto mais de ser criança, porque a gente brinca bastante, faz várias coisas legais, toma sorvete. Eu também tomo sorvete e não sou criança. Ai, que legal. E vai no parquinho. Agora pergunta- para a Catarina. Eu acho que também é melhor ser criança, porque adolescente também é um pouco chato, porque fica brincando de outras coisas. E gente grande trabalha e fica sem tempo para brincar.
Você sabe que eu tenho uma filha de 26 anos. Hoje ela está trabalhando, né? Toda noite, quando ela chega do trabalho, tarde, ela fala: mãe, quero voltar a ser criança. Ela fala isso? Fala, eu quero voltar para dentro da sua barriga. Eu não quero mais brincar de adulto. Eu não quero trabalhar. Minha mãe adorava quando a gente era bebezinho. Não é? Mas chorava muito, né? Ah, mas bebê chora Você mesmo, chorava? né? É, os bebezinhos, né? Vocês eram bebês. Quando eu acabei de nascer, eu comecei a chorar. Graças a Deus, ainda bem. É, porque tava com os pulmões bons, né? Olha lá, Léo, agora é com você, Você Léo. tem vontade de crescer logo ou tá bom assim, do jeito que tá? Tá bom, porque meu irmão é adolescente e já é meio difícil pra ele, né? Ele é meio chatinho? Com você ou com todo mundo? Com a minha irmã também, com meu pai e com a minha mãe. Então é melhor ser criança. Adolescente já é dá um pouco mais de trabalho. E adulto tem que trabalhar nos... Tipo, minha mãe tá trabalhando aqui no prédio, nesse prédio mesmo, no andar que fica a sala dela. Entendi. Então tem que trabalhar muito, né? E você tem que estudar e brincar, não é isso? Mas eu prefiro estudar e brincar. Claro. é Isso melhor. mesmo. E o Vitor já respondeu? Não, então quem vamos lá. responder é Vitor. Você gosta mais de ser criança ou você tá torcendo para ser adulto logo? Ser criança. Por É quê? bom. Porque não precisa trabalhar. Mas é gostoso trabalhar, gente. É gostoso. Vocês estão trabalhando aqui com a gente. Vocês estão fazendo um programa de televisão. Isso é trabalho. Isso é Acredita? trabalho. Acredita que isso é trabalho? É trabalho. Tem trabalho bom. Ô, Silvia, a gente estava falando de comemoração, né? De lembrar o que faz no Dia das Crianças, né? Essa é uma data que vai ficar, né? Porque é a primeira vez que eles estão vindo no Dia das Crianças, né? Numa comemoração do Dia das Crianças, que eles estão fazendo pergunta para a professora. Quantas crianças têm a chance de participar de um programa de televisão, né? Isso. Para falar do Dia das Crianças? Isso. Poucas, não é? Bom, vamos ver quem é que tem mais pergunta? Alguém tem mais? Não. Quem tem pergunta e para quem é a pergunta, eu quero saber. Você Isso. primeiro? Ah lá, Pega o microfone aí da Giovana. Isso. Para quem é a pergunta? Eu queria fazer a pergunta para vocês duas. Para nós Isso, duas. O microfone tá bom. bem pertinho da boca. Isso. E vocês fazem outra profissão. E as profissões de vocês são diferentes. A gente é jornalista. Na verdade, eu só sou jornalista. Ela também. Mas, por exemplo, não sei se pode considerar outra profissão apresentar, escrever, né? Então escrevo coluna de jornal, então posso colocar como escritora, e apresento. Isso não é outra profissão, né? Porque o jornalista, São várias profissões. Eu vou explicar, Catarina, eu vou explicar a profissão dela. Porque eu também sou. Muita coisa! Porque na outra televisão que a gente trabalha, que também é do grupo, o Objetivo NIP, eu sou chefe dela, entendeu? Ela é minha chefe, diretora. Às vezes eu mando nela. Às vezes, manda sempre. Então, assim, ela faz na rua, ela pega o microfone, vai na rua, também faz reportagem e também faz dentro do estúdio, que é também uma apresentadora, né? E fora isso, ela escreve toda quarta-feira, ela escreve uma coluna para o jornal, sabe? Jornal e tal. Ela escreve, a gente vai mostrar essa coluna. Toda gente grande escreve, parece quase que a profissão dela. Né? Todo mundo gosta de escrever. Todo mundo gosta de escrever. Agora, antes de ser jornalista, eu era dentista. Nossa. Tá vendo? Ela mudou de profissão. Dentista. Quem gosta de dentista aqui? Ninguém. Então, Ninguém levantou a mão. No meu Acho que primeiro você fez uma boa troca. No meu primeiro dentista eu não gostava, eu chorava muito, mas no meu segundo dentista, que eu ainda tô nele, eu não choro. isso. Ainda bem que eu deixei de ser jornalista, né? Melhor. Não, De ser ser dentista. E você, Então, Malu? Catarina, eu também sou jornalista, também vou na rua, faço matéria e também apresento. Apresento menos. A Silvia Apresento um pouco mais. a Silvia fica mais tempo no estúdio, eu fico mais tempo fora, como reportagem mesmo. E fora isso, eu escrevo livros.
Eu escrevo biografias de pessoas, então eu conto histórias de famílias. Por exemplo, se eu for contar uma história da família Perrone, eu vou contar o Evangelista, eu vou contar da família de Gênio, a família Lima Guedes. Acho que eu falei todo mundo aqui, então eu conto as histórias das famílias, como é que nasceu, de onde veio o vovô, a vovó e tal. E é isso, aí eu tenho 7 livros já escritos. 7 livros. Quem mais tem pergunta? E para quem? Isso. As duas. Para as duas? Por que vocês queriam ser jornalistas? Por que a gente escolheu ser jornalista? Bom, é o que eu falei, no começo eu escolhi errado, né? Eu achei que eu quisesse ser dentista e errei a profissão. Agora, na profissão de jornalista... eu estou respondendo, olha para mim aqui, ó. Aqui. Chegou visita do estúdio, mas olha todo mundo para cá de novo. Vitor. E dentro do jornalismo, eu adoro, por quê? Porque eu faço exatamente tudo isso. Escrevo, falo, faço programa e estou sempre perto da notícia. Olha, o jornalismo microfone. é para isso. Cuidado aqui, que pode cair o microfone. Você, Isso. Malu. Então, eu, desde sempre, você tem 6, eu tinha 9 anos quando eu escolhi ser jornalista. Porque eu fazia, pegava um cabo de vassoura e aí eu punha uma meia da mamãe no cabo de vassoura e eu fazia de microfone. Então eu ficava assim, debaixo da árvore, fazendo de conta que eu era jornalista mesmo, entendeu? Então, assim, eu tinha 9 anos. Então... Assim, faz muito tempo que eu escolhi ser jornalista e eu nunca pensei em ter outra atividade na vida. Eu sempre quis ser jornalista. Engraçado, eu sempre pensei em ser jornalista, não sei porque eu fui ser dentista. Teu pai queria? Vai ver que era teu pai. Não sei. Presta atenção, viu, o que vocês querem fazer, para não errar que nem eu errei. Ô, Quem mais Silvia, tem- e você chegou a exercer a profissão de dentista? 6 anos. Nossa. Durante 6 anos tive consultório e sabe quem que eu tratava? De criança. E olha só, as crianças levando elas a fazerem revelações aqui. Crianças, que e legal. olha que as crianças gostavam de mim, viu? Que legal. Silvia. só criança. Você não sabia que você tinha atendido 6 Só criança. E também crianças especiais. Olha, que Eu bárbaro. atendia crianças especiais. Eu tinha um dom, elas ficavam quietinhas e muita gente ia de vários lugares para eu atender crianças especiais. Um outro lado da Silvia. Quem mais tem pergunta? Que a gente está terminando o nosso bloco. Tem mais Isso, alguém? Giovana. Alguém? Giovana, Luana. Não? Acabou? Acho que a Giovana quer. Tá com cara de quem vai fazer uma pergunta. A Giovana não vem, não. Pode falar. Quando vocês eram crianças, vocês brincavam mais do quê? E com o quê? Posso começar? Ela já mudou até a cara, que já voltou a ser criança agora. Então, eu tinha um armáriozinho, que eu ganhei um armáriozinho cor-de-rosa, e o armário ficava assim, todo dia eu arrumava o armário. Então, eu punha papelzinho lá para parecer toalhinha. Então, eu gostava de lidar com casinha. E o meu irmão, ele gostava já bastante de futebol, né? Ele era assim, mas toda vez ele só queria jogar futebol. Então, ele apanhava, ficava nervoso e tal, não sei o que, não sei o que. A mãe dava um puxão de orelha, porque ele só queria ficar na rua jogando futebol. E aí eu ficava quietinha ali na minha cozinha e tal. E às vezes eu chamava para ele para vir comigo. E depois ele foi ficando bonzinho, ele ficava do meu lado também, e a gente fazia comidinha e cortava a comidinha ali, aí comia e tal. E às vezes a gente chamava o papai e a mamãe para também almoçar ou jantar com a gente naquela cozinha do armarinho pequenininho cor-de-rosa. Eu sempre fui muito criativa. Então, isso vocês também devem ser, né? Muito criativa. Eu inventava histórias, né? Eu inventava tanto que eu fazia meus irmãos, de alguma forma, participar da história e eles acabavam apanhando. Eu conseguia sair da história e eles levavam toda a culpa. A gente brincava muito, menina e menino, né? Porque eu tinha 2 irmãos, tenho 2 irmãos. Então, sempre foi a brincadeira que vocês brincam, que não tinha videogame, essas coisas. As brincadeiras eram mais criativas, mais assim, no sentido de boneca, brinquedinho. Forte Apache? Não, vamos parar. Para tudo. Não vamos entrar nesse Nem mérito. existe mais Forte Apache. Muito obrigada, a gente já está terminando essa. Espera um pouquinho. Microfone, Léo. Carrinho de rolimã. Carrinho de Karen, rolimã. sim! Como é que você sabe? Porque eu já estudei sobre isso na escola.
Que existia uma época que tinha carrinho de rolimã? O Léo, Sabe o que tinha lá na cidade onde eu nasci? A gente pegava uma folha de palmeira e descia, né? Aquele de bumbum, né? Pra baixo. Deixei numa montanhazinha. Isso você Eu sabe. já fui pra Paraty, que é onde meu tio tem uma casa. A gente fazia isso lá. Como que chama essa brincadeira? Não sei direito. Eu não posso falar aqui. Ô, Léo, mas você sabe que o meu irmão também, na rua, como ele gostava muito da rua também, ele gostava de carrinho de rolemã. Era assim, tudo improvisado, não era assim, né? Era só fazer uma rodinha ali, né? E eles desciam de carrinho rolemã, mas eu tinha medo, eu não ia com ele, não. Não, mas fica a dica para vocês pedirem pro Dia das Crianças carrinho de rolimã, tá bom? Ok? Ok? Ok. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso primeiro bloco. Nós estamos terminando. Viu? Gostaram? Tem alguma coisa a acrescentar? Alguém quer falar alguma coisa? A Catarina. Quer? Catarina está praticamente uma apresentadora de televisão. Eu queria perguntar se você ainda é dentista ou é só jornalista. O que é? Fala bem juntinho. Se você ainda é dentista. Não, eu não sou mais dentista, mas se tiver uma cadeira de dentista lá, eu sei fazer. Ó. Você brincava de dentista quando você era criança? Não, então. Não brincava. Por isso que eu estou te falando. Tem que prestar muita atenção na profissão que você quer seguir para ver o que você gosta. Né? Eu caí meio de paraquedas, mas estou onde eu gosto. Agora eu estou onde eu gosto. Viu? Ah, que bom. Boas perguntas. Helena, sempre muito carinhosa a sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo e por receber essas perguntas e receber esses nossos alunos. Obrigada, viu, Helena? E parabéns pelo Dia dos Professores também. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar com essas fofuras, né, que fazem o nosso dia a dia ficar tão feliz, tão gostoso. É maravilhoso ser professor e acompanhar o crescimento de vocês, tá? Um beijinho. Muito obrigada. Antes de encerrar, você quer fazer uma última pergunta? É isso, Léo? Eles se animaram, hein, Silvia? Agora se animaram. Por que vocês decidiram ser jornalista em dupla? Em dupla? Em dupla! Boa Na verdade, pergunta. Olha, pergunta ótima. Na verdade, não foi a gente que resolveu, não. Não foi. Foi uma terceira jornalista que cismou. Falou, por que as duas não podem fazer um programa? Aí nós falamos, por que não? Né? Gostei do por que não. E aí ela que inventou um programa que chama-se Duas na Tri. E ela inventou e a gente executou. É a nossa diretora Sandra Miessa. Você gosta que a gente seja uma dupla ou não? Sim. Ah, então tá bom. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trocando de professor e de grupo nesse nosso bate-papo. Tá bom? Até já. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. E a nossa roda de conversa continua com outra professora, outros alunos, mas sempre nessa ideia de comemoração do Dia das Crianças e do Dia dos Professores. Muito bem, vamos começar apresentando aqui a professora Elizabeth Alves dos Santos Nascimento, famosa Beth Nascimento. Eu mesma. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada por ter vindo, viu, Obrigada Beth? a vocês. Sempre pelo prestigiando. convite e estar aqui dividindo esse momento tão especial com vocês. Ah, sempre prestigiando o nosso programa. E quero aqui apresentar os alunos, começando com o Lucas Kenji Igo Machado. Tudo bem, Oi, Lucas? Muito Lucas. obrigada por ter vindo, viu? Eu quero apresentar também a Laura Falcão Pastore. Laura. E olha aqui, Maria Eduarda Nogueira Lentini. Muito Oi, bem, Duda, Duda. obrigada. Beatriz Pereira Jales. Obrigada, Beatriz. Gustavo Jun Anraco Oda. Tudo Muito bem? bem, obrigada pela presença de vocês. Você já sabe o que vocês vão fazer aqui, né? É? Já? É? Ah, Espera aí. Esse microfone aqui vai ficar para vocês dois e esse microfone vai ficar para vocês os três. tá bom? Mas eu queria começar com a professora Beth. Beth, o que significa exatamente o Dia das Crianças e o que significa o Dia do Professor?
Eu acho que o Dia das Crianças é um dia de alegria, de comemoração. Eu acho que mesmo a gente que está um pouquinho longe da idade de criança, a gente aproveita para exercitar, para lembrar, festejar. Eu acho que é bem um dia de alegria, né? Um dia festivo mesmo. E o dia do professor, eu sinto que é como um dia de homenagem, de reconhecimento. Né? Para nós se mistura muito, né? Porque criança, professor, professor, criança, estamos juntos, sempre rejuvenescendo, né? Com as crianças aí no dia a dia. Então, eu acho que, para nós, uma coisa vem muito junta da outra, até pela proximidade das datas, né? Mas eu acho que é sempre uma época de comemoração especial. Melhor ser professor ou melhor ser aluno? Eu acho que é melhor ser aluno. Eles vão achar que é melhor ser professor. Né? Tipo, a professora ensina tudo e não tem prova, né? Não tem prova, só fica falando e escrevendo na lousa. E também é bem difícil explicar para os alunos, só que eu acho mais difícil para os alunos mesmo, porque é a primeira vez deles aprendendo, né? É verdade, tem Isso razão. mesmo. Eu queria que cada um de vocês se apresentasse, né? E fizesse a sua primeira pergunta. Vamos começar. Beatriz. Beatriz, que ano você está, Beatriz? Eu tô no 5º ano. 5º ano. Tá bom. Então, você preparou alguma pergunta? Sim. Ô, Beth, se você não fosse professora, qual seria a sua profissão? Bom, Bia, como eu conto lá na classe mesmo, eu queria muito ser cantora, né? Aí você sabe que, como eu não tinha muita voz, assim, muito jeito para cantar, eu dei um jeito de arrumar um outro palco, que é o palco da sala de aula, entendeu? Então, assim, antes de eu me formar professora, eu pensei muito em ser arquiteta. Era uma profissão que eu gostaria muito de ter. Aí, por outras coincidências, isso acabou não se concretizando, e hoje, quando eu olho para trás, eu penso que eu não poderia ter sido outra coisa. Olha, acho que não bacana. ia dar certo. Era isso, não foi uma escolha, foi um caminho. Mas esse caminho não podia ter sido de outro jeito. As coisas vão acontecendo também, Sim. né? E você foi professora com quantos anos? 18 anos, Malu. Outro dia desse, lógico, né? Eu terminei, a nossa formação inicial era pelo curso do magistério, né? Eu terminei o magistério com 18 anos e, em seguida, já comecei a dar aula. Então, já desde os 18, estou aqui. Muito bem. Muito bem. E você, Beatriz, você queria ser professora também? O microfone. Eu não sei muito. Acho que Mas sim, você brincava de professora quando você era menorzinha ou não? Aulinha, dar aula, não? né? Não muito, mas eu admiro muito essa profissão. Muito bem. Duda. Bom, quando você era pequena, você pensava... Põe o microfone mais perto. Isso, Aqui? isso, perto da boca. Quando você era pequena, você pensava... mas bem pequenininha mesmo. Quando, vamos dar um exemplo, você tinha 3, 4 anos de idade. Qual profissão você gostava mais nessa época? Arquiteta ou professora? Ou nem pensava nisso? Não, ainda nessa época não pensava muito não, Duda. Eu acho que eu comecei a pensar, assim, eu já tinha uns 8, 10 anos, eu já pensava. Mas, apesar de eu, nessa época, não imaginar que eu quisesse ser professora, eu brincava muito de escolinha. Isso que elas falaram era muito da minha realidade. Eu pegava as folhas e ficava fazendo aqueles quadradinhos do diário, eu achava o máximo fazer chamada. Punha as bonecas todas assim, ó, alinhadas para arrumar a classe, fazer chamada para conferir as bonecas, dava prova para elas e com as amigas também. Prova super difícil, né? Então, Da prova. então, apesar de eu não ter isso assim conscientemente, eu quero ser, mas era uma coisa que eu já fazia muito, que eu brincava muito mesmo. Então, eu pensava nisso de alguma forma, né? Eu admirava as minhas professoras, então era uma coisa que eu prestava atenção.
Muito bem. Mas tinha os quadradinhos ali, você falando também, né? Quer dizer, tinha ali uma veia da arquiteta ali também, né? Traçava tudo, preparava a folhinha de chamada. Você acha, só antes de passar a pergunta, você acha que nessa idade de 3, 4 anos já começa a despertar? Quer dizer, o professor tem que prestar atenção já nos dons da criança para ajudar, quem sabe, a encaminhar? Eu acho que, às vezes, alguns traços já aparecem muito desde cedo. 3, 4 anos, pode ser alguma criança com um talento muito específico, já mostre nessa época. Nessa faixa etária deles, isso já começa a aparecer. A deles, né? Aqui de 8 a 11 anos. Então, nessa faixa etária deles, isso já aparece. Então você acha que a profissão já pode estar aparecendo ali para eles? Pode. Olha. Já tem uma admiração, já tem um talento, já tem um jeito para coisa. Então, muitas vezes, já começa a se construir daqui. E já vamos saber os talentos de vocês. Agora é a vez de você perguntar. Vamos lá. Ô, Beth, por que você quis ser professora de português, história e geografia? Olha, Português, Lucas, história e geografia. São matérias que eu adoro, Lucas. Adoro. Português, eu sempre fui muito boa em português quando eu era aluna. Eu sempre gostei muito, porque esse português tem uma porção de regrinhas, de coisas que, às vezes, algumas pessoas que não são nada... Ai, como o português é chato, como a nossa língua é complicada. Mas eu sempre me dei bem em português, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, né? Então, eu sempre mandei bem em português. E história foi uma paixão que eu descobri depois que eu comecei a dar aula de história. Aí, tanto que eu dou aula de história e geografia, você que é meu aluno, você sabe que a minha paixão é por história. Eu gosto de geografia, mas meu coração se derrete por história. E você tem paixão quando você fala, né? Eu adoro. Né, Beth? Eu gosto muito mesmo. O jeito que ela Silvia. fala, ela é apaixonada por ela, pelas coisas que ela faz. História, assim, a história me encanta. Eu tive uma professora de história, quando eu já estava na faculdade, que ela foi um divisor para mim com a história. Eu consegui entender a história, ler a história, e aí, depois disso, cada vez me encantando mais em relação aos alunos, estudando a história para passar para vocês, para entender junto com vocês. Mas olha só, você tocou num ponto importante. Ela teve uma boa professora de história que fez com que ela despertasse. O professor tem esse talento. O professor tem essa missão. E não despertar não só os talentos dele, exatamente, mas de gostar, né? Então, assim, ela era uma apaixonada pela história, né? E a maneira como ela enxergava a história é como se ela tivesse aberto um horizonte para mim. Eu, a partir dela, consegui entender, fazer ligação com as coisas da história. Descobriu um mundo novo. Eu me derreti. E a geografia entra onde? A geografia entra na praticidade, eu acho. A geografia é uma matéria de prática, é uma matéria que tem muita curiosidade, muita coisa para investigar, né? A gente se delicia muito com as aulas de geografia também, né, gente? Eles costumam gostar bastante, porque para eles tem um entendimento um pouco mais fácil, a princípio, que a história, né? A história, eles gostam de acompanhar a história, né? Mas a geografia eles conseguem dominar bem. Então, a geografia entra neles. Ô, Beth, mas assim, eu tenho muitos amigos e amigas também que não estudam na minha escola e que sempre falam pra mim: nossa, Laura, história é horrível, história é a pior matéria de todas. Aí eu falo pra ele que na minha escola história não é tão difícil e que você pode fazer a prova de história sem nenhuma preocupação. Isso mesmo, Laura. Tá vendo? Bom, Laura, obrigada. E fazendo gostar de história, então, né? Porque eu acho que quando você traz a sua paixão, aquilo que você gosta, você acaba espalhando isso para eles, né? Verdade. Então, acaba entrando neles também. Mas o professor é importante. O meu irmão estava contando hoje que ele aprendeu física porque ele tinha uma professora de física que era encantada. Então, é isso que eu estou falando. O professor influencia muito. Já que a gente está falando no Dia dos Professores, Isso. a influência do professor para a gente gostar da matéria é muito grande. É verdade, é verdade. Faz diferença. Muito bem. Agora o Gustavo. Gustavo. Você realmente adora ser professora? Nossa, Adoro, depois do que Gu. ele falou, né? Adoro.
Gustavo, como eu falei, eu hoje, quando eu olho para trás, eu não consigo imaginar que outra coisa eu poderia fazer. Eu acho que eu não ia, eu talvez pudesse até cumprir uma tarefa, mas talvez eu não trabalhasse com o prazer que eu trabalho. Então, assim, eu me sinto renovada com vocês, sabia? Então, assim, a gente sente que rejuvenesce. Ela fala deles, mostra sabe, tudo que está acontecendo nas novidades, vocês me ensinam muita coisa. Então, eu acho que eu não consigo me imaginar hoje fazendo outra coisa. Muito bem. Num escritório, trabalhando. Não, né? Melhor na escola, né, Beth? Na escola rodeada deles. Muito bem. Olha, essa pergunta eu queria saber bastante. Então pode tem mandar. muito conteúdo, pelo Isso. jeito. Porque, né? Se você tivesse que ser professor de outra matéria, qual seria e por quê? Olha, sem ser português, história e geografia. Bom, eu acho que eu gostaria de ser professora de matemática. Uau! Eu acho. Mas, Beth, você fala que matemática é horrível. Como Então, é que você por pode isso falar mesmo, isso? eu precisaria vencer esta barreira da Desafio. matemática, entendeu? É um desafio para mim. Essa é uma barreira Porque grande. não é a minha facilidade maior. Nossa, mas eu acho que ninguém ia imaginar que você ia querer. Já pensou? Será que ia Porque combinar? Quando eu fiz essa pergunta, eu achei, nossa, com certeza ela vai falar ciências ou outra matéria, mas matemática. Matemática, eu já gosto dos desafios, Laura. E esse desafio eu tô fora. Esse desafio eu tô fora, né, Mas, olha, Laura, era só na hipótese do desafio, tá? Que eu tô bem satisfeita lá no meu pedaço. Muito bem. Muito bem, muito bem. Agora, Beth, eu queria inverter um pouquinho. Eles fizeram uma pergunta para você. Agora, eu queria que você fizesse uma pergunta para eles. Que pergunta você faria para eles? Vamos ver. Ai, deixa eu ver que pergunta. A gente pode participar também, né? Também. Eu acho que eu perguntaria... Você escolhe, não precisa ser na sequência, mas se você quiser. Então, vamos lá. Kenji. Pega o microfone, Pega o Kenji. microfone. Kenji, que matéria você se sente mais confortável para estudar e para aprender? Ciências. Ciências. E por quê? Eu sempre gostei de ciências, do conteúdo que tem. Eu gosto de estudar, por exemplo, o corpo, essas coisas. Estuda bastante porque cai no vestibular, viu, gente? Já sabe. Já vai treinando. O professor Belinello sempre fala que cai o corpo. Olha, a gente já entrevistou os professores aqui do curso pré-vestibular, o negócio não é fácil, não. O professor Belinello fala que tem que estudar muito, a professora Vera, história, o Daili, ele fala que tem que estudar muito, física, matemática, minha gente, Não tem que escapa nada. Mas corpo humano, bastante. bastante. Olha, eu gosto bastante de física. Que bom. A gente ainda não estuda, mas meu pai fala às vezes sobre algumas coisas e eu gosto. Muito Muito bem. bem, Laura. Olha, que bom. Beatriz, você já pensa numa profissão, Beatriz? Eu não sei muito no que eu vou ser, mas eu ainda estou me decidindo. Não sei. Tem Mas tem alguma algumas coisa coisas? que desperta o seu interesse? Que te dá uma curiosidade? Meu pai, ele é médico. Aí ele sempre fica falando que eu vou herdar a profissão dele. Você ainda está pensando sobre isso? Eu estou pensando ainda. Tá certo. Mas Muito bem. não sei. Duda, para você, tem algum professor que marcou muito a sua vida, Duda? Sim. Sim. Conta um pouquinho para nós. E por quê? E por quê? E por que esse professor... Ai, que bonitinho. Por que ela tá chorando? Por que, meu amor? Pega o microfone. Pode falar. Quando faziam essa pergunta pra mim, eu sempre, de toda a minha vida que eu já estudei em escolas assim, eu penso em você porque... Duda. Obrigada, Duda. Na Beth? Na Beth? Ai, que bonitinho. Ai, que lindo. Você fez essa pergunta porque você sabia que a Duda gosta de você, né? Você sabia. Ô, Nós Duda, somos não vale, ela amigas, sabia. Mas ela é muito amiga de todos os professores. Ela é uma menina muito parabéns, querida. Duda. É uma amigona nossa, uma parceira nossa, né, Duda?
começou a estudar com a gente o ano passado, mas parece que já está com a gente há um tempão, não é? Fico muito feliz, Duda, de ser muito especial para você. Você tá porque feliz. você também é muito especial para mim. Viu? Ai, que lindo. Você está feliz, então, na escola, né? Muito, né? E você vê, você nunca mais vai esquecer essa professora, né? Quer dizer, imagina quando você for médica, advogada. A gente nem sabe o que você vai esquecer. O que você quer ser? Você sabe? O que você quer ser? Como eu me inspirei na minha madrinha, que eu sempre, quando ela trabalha, ela me mostra as fotos do que ela constrói. E eu acho interessante aquilo, então eu gostaria de ser engenheira civil. Ai, que bacana! Muito Então, bem. Duda, você já imaginou você uma engenheira civil daqui a muitos anos e tudo? Aí você vai lembrar desse momento, né? Desse momento que você estava com a sua professora querida, né? Num dia das crianças. E de muitos outros, né, Duda, que a gente já dividiu. E o Duda tem uma coisa para te contar. Esse programa que nós estamos fazendo está gravado, quer dizer, você pode guardar para sempre. Para viu? sempre. Que legal, Duda, e eu também. Daqui Muito uns bem. anos. Agora, mais uma Gustavo. pergunta. Gustavo, pega o microfone, Gustavo. Gustavo é um historiador. Ele é o meu parceiro de história, né, Gustavo? Como assim? Sim, Gustavo é um devorador dos livros de história. Não é, Gu? O que você gosta mais da história, Gustavo? Conta um pouco para nós das suas leituras, tudo que você já pesquisou. Assim, história pode parecer chata, mas na verdade ela é muito legal. Algumas pessoas se perguntam, por que tem que estudar as coisas que já aconteceram? É muito legal estudar história porque sempre tem alguma coisa lá que você não vai saber, alguma curiosidade, algum ponto novo, algum costume diferente que pode atrair atenção. Isso mesmo, Gu. Eu um dia vi um vídeo sobre as capitanias hereditárias. Isso. Aí eu comecei a me interessar um pouco mais de história e geografia. Aí começou o efeito cadê, ó. Caiu, dominó por dominó. E chegou agora. Muito bem, Eu Gustavo. adoro história. Continue lendo e estudando muito sobre a história. Muito bem, eu estava só segurando, porque você tem que colocar o microfone assim, né? Senão não dá para ouvir direito a voz. Muito Tô bem. preparada para responder. Essa daqui acho que vai Isso ser mesmo, jornalista, Laura, hein? agora é para você. Laura é uma leitora Falei, vai que ela vai voraz. ser jornalista. Você já pensa na sua profissão, Laura? Olha, eu admiro muito a profissão do meu pai. Eu Que é queria... qual? Médico. Eu queria... ele é médico de ossos. Eu queria ser, muito médica, porque ele tem um livro dessa grossura que explica todos os nomes de ossos e tal. E ele fala pra mim que todos aqueles nomes ele decora muito. E eu admiro muito isso, porque é uma coisa muito difícil, mas muito difícil. E não é porque eu quero ser médica, porque meu pai é, mas porque eu também gosto de fazer essas coisas. Combina É, com desafio. você. Muito bem. Olha, eu acho que essa matéria de ciências que a gente está estudando agora, eu me identifiquei muito porque falava muito sobre essas coisas e meu pai me ajudou muito nisso. Agora eles estão estudando o corpo humano. Corpo humano. Tô vendo, estão gostando, né? Pelo jeito. Sim. Ô, Silvia, mas hoje é dia das crianças, É. dia dos professores. Vamos falar de presente, né? Qual foi o melhor presente que você já ganhou num dia das crianças? Ou pode ser em outro dia também, mas sempre lembrando qual foi o melhor presente que você já ganhou. Melhor presente? Assim, aquele presente que marca, né? Às vezes tem, né? Um presente que marca bastante. Nossa, finalmente eu ganhei aquela bicicleta que eu tanto queria. Finalmente eu ganhei aquele videogame ou um livro. Tem alguma coisa que marcou que você ganhou? Deixa eu ver aqui. Um livro. Você gosta de ler? Eu gosto de ler. Você ganha livro ou não? Às vezes meu pai compra livros pra mim. Em cima da minha cama tem uma prateleira cheia de livros. Fala bem pertinho do Isso, microfone. isso Você mesmo. curte ler. Então, se eu for na sua casa no seu aniversário ou no dia das crianças te levar um livro, você vai gostar? Sim. Porque eu lembro que eu detestava fazer aniversário e as pessoas quando me levavam roupa. Quando eu abria O presente, microfone. quando eu abria o presente era roupa, eu falava, roupa? Eu não quero ganhar roupa no Eu aniversário. era muito assim, eu só gostava de brinquedo, mas agora
conforme as pessoas vão me dando roupas, eu falo, nossa, que roupa bonita. Tá aprendendo a Não falar. é? Fala, Duda. Quando minha mãe... Quando eu ganho presente de roupa assim, minha mãe fala, graças a Deus já ganhou roupa, não preciso comprar. Aí eu falo, nossa, mãe. Aí, porque quando ela fala, parece que assim, você não entende, mãe. Não entende, mãe. Não entende. Não dá pra entender. Às vezes minha mãe fica falando sozinha, eu falo, mãe, o que você tá fazendo? Ela tá lá falando sozinha. Aí eu... Como assim? Não entende. Ô, Duda, mas você gosta de ganhar o quê? Bom, Ou tem algum presente... É isso que a Malu perguntou. Algum presente que te marcou? tem que ser brinquedo, roupa, essas coisas, ou pode ser... Não, um presente que você o presente gostou que de ganhar. Você gostou de ganhar. Pode ser pessoa? Pode ser o quê? Pessoa. Pessoa? Você já ganhou uma pessoa de presente? É porque, assim, na forma que eu digo, é quando a pessoa nasce, sabe? Aí, quando minha prima nasceu, eu fiquei muito feliz. Porque minha tia... Porque quando minha tia falou que estava grávida, eu queria muito uma prima. Aí, quando minha tia falou que era uma prima, eu fiquei feliz. E como chama sua prima? Julieta. Julieta? Você ajudou a escolher o nome? Não. Que bom. Você brinca bastante com ela? Ainda bem, né, que veio uma prima para brincar. Você tem irmãos? Não. Então. Ah, É lá, que minha filha. Minha filha, ela sofre até hoje, né? Porque não teve irmãozinho. É filha única. Sempre peço pra minha mãe, minha mãe fala, vou te dar. Eu falo, mas mãe, daqui a pouco você tá passando da idade. Aí eu fico... Aí quando eu penso... Pelo amor de Deus, eu não quero mais ter filho. 2 já tá muito bom. Por favor, Deus, por favor. Nossa. A minha mãe, ela pensa também, e eu sempre quis ter um irmão ou uma irmã. Minha mãe sempre pergunta, um irmão ou uma irmã que você quer? Eu falo, pra mim tanto faz, porque qualquer um vai ser bem-vindo na nossa família. Claro. Muito bem. Aí eu falo pra minha mãe, daqui a pouco você tá passando da idade, não vai me dar mais, né? mais irmão. Aí ela fala, não, antes de passar da idade eu vou te dar um irmão ou uma irmã. Aí eu falo, tá bom, confio em você, mas eu não sei. Tá bom. Isso mesmo. Vamos lá. Você, querida. Fala do melhor presente ou O presente que me marcou foi meu videogame, né? videogame. Videogame? É? Você gosta de jogar videogame? Eu gosto. Mas eu tenho 2 irmãos também e eu gosto deles. Eles são legais. Só tem homem na sua família? São Não, 2 irmãos? eu tenho um irmão e uma irmã. E todo mundo São joga bagunceiros, videogame? mas... São bagunceiros. O único que não faz bagunça é você, né? É verdade? Não, Você eu faço bagunça também. São mais velhos ou... Eu sou mais velha, eles são mais novos. Então tá, né? Tá na idade de fazer bagunça, né? Menorzinho. Você tem quantos anos? Eu tenho 10. 10 já dá pra Super. tomar conta de tudo, né? Já. Já toma. Muito bem. E você? Qual foi o presente que você mais gostou de ganhar? Assim, essa pergunta é difícil. É difícil? Porque são vários presentes, é isso? Mas então pode falar alguns. O que você gosta de ganhar? Por exemplo, se eu fosse te dar um presente, você gostaria que eu fosse lá numa loja comprar um videogame, que eu fosse comprar um livro? O que você gostaria? Um livro. De história. É? Você gosta de biografia? É que assim, um dia, Perto do Fala microfone. bem direitinho no microfone, senão dia. ninguém escuta a sua voz. a minha mãe foi lá, falou com a Beth, ela recomendou um livro. Essa Aí eu Beth. fui lá, peguei, a minha mãe foi lá, comprou. Eu já terminei de ler ele, mas ele é muito legal. Qual é o livro? Você lembra o nome? 1808. Uau, Beth Nascimento. Sim, edição juvenil de 1808. Que bacana. que legal. Você viaja nessa Falou história. sobre um período muito legal. É? A gente estudou esse semestre. E foi legal, porque isso também me ajudou, né? A gostar mais de história. Então, se eu for na tua festa de aniversário, eu posso levar um livro que você vai gostar. Claro. Então tá. E você, querida? Olha, mas isso já faz bastante tempo. Uma vez, no Dia das Crianças, a minha mãe e meu pai me deram uma boneca. Só que, quando eu olhei para essa boneca, ela era muito diferente das outras, porque
Eu nunca vi ela na minha vida. Era de uma série que o nome dela era Monster High. Só que ela não passa na série nem nada. Eu nunca vi ela na minha vida. Só que eu sempre brinquei bastante com ela. Tipo, muito, muito mesmo. Aí agora que eu fui crescendo, entre os 8 até a idade que eu tô, 10, eu não brinco mais de boneca. Mas, além de eu ter brincado muito com ela... aí... A minha mãe chegou e falou assim pra mim, Laura, sabe aquela sua boneca lá que você não usa mais? Aí eu, sim. Aí ela falou, então, tem a filha da minha amiga, ela queria muito essa boneca, só que ela não tem, porque ela já não tem mais. Não tem mais pra vender. Isso. Não tem mais pra vender. Aí eu, tá bom, mãe, então pode dar pra ela. Aí, quando a minha mãe deu pra essa amiga? A filha da amiga? Nossa, aí ela ficou muito, muito feliz. E, tipo, eu sempre gosto de ver uma criança muito alegre, porque foi que nem eu ganhei aquela boneca, eu fiquei muito feliz. Então, que bom, olha, que Muito legal. bem, Já muito compartilhando, né, Beth? Muito bem. Belo exemplo. E vocês têm mais perguntas para fazer? Quem é que tem mais pergunta? Quem quer? Agora, vamos lá. olha, vocês fiquem abertos a pergunta para ela Isso. e para nós também, se vocês se quiserem saber alguma coisa. Fiquem à vontade. Bom, voltando ao assunto de professor, essas coisas, quando você chega na escola ou entra na sala, você se sente em casa? Muito em casa. E o que é melhor do que se sentir em casa? Se você tiver qualquer probleminha, qualquer coisa que está te chateando, é o melhor lugar para você esquecer de qualquer problema. Você entra lá na sala de aula, parece que tudo se resolveu. Sabe? Então, dá para esquecer de tudo que ficou para trás. Então, sabe aquele dia que às vezes você está um pouquinho chateado com alguma coisa ou preocupado com alguma coisa? Quando entra na sala de aula, não sobra nada. Isso eu considero, até jogando aqui para o nosso lado, muito importante até para vocês, a gente está falando de profissão, e é uma coisa que eu falo para minha filha. Escolham uma profissão que dê prazer para vocês, porque quando ela chega na escola... Não é trabalho, é diversão. Quando a gente está trabalhando, a gente como jornalista, é diversão. A gente vai... Peraí, você vai trabalhar hoje? A minha filha pergunta. Não, eu vou me divertir. Então, escolha alguma coisa que vocês vão se divertir. Esse é o segredo. Desde sempre, é como meu padrinho, ele já morreu, mas ele também era engenheiro. Meu avô, minha madrinha e meu padrinho eram engenheiros. E quando eu fui na fábrica do meu avô, que ele é engenheiro mecânico, eu fiquei encantada com tudo aquilo, porque são coisas que você não vê assim todo dia, toda hora. Você não vê, sabe? Você não consegue ver quando você vai na rua, vamos dizer. Exato. Você tem que ir em um certo lugar para ver essas coisas. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, isso é uma profissão que eu nem imaginava que existia. Bacana isso, né? Aí, quando eu fui com a minha madrinha na empresa dela, eu fiquei mais encantada. Porque como eu gosto dessas coisas de construir, de mexer em essas coisas, quando tem que misturar com alguma coisa, tipo... Assim, enfim. Obra, você gosta de olhar para obra, essas coisas? Porque eu vejo aquilo crescendo. Eu vejo... Nossa, tem que se esforçar muito para conseguir não deixar o prédio cair, não acontecer nada. A responsabilidade, né, sim. Duda? Muito bem. Muito sério. Olha aqui, acho que ela tem... Vamos lá, que a gente está quase no finalzinho desse bloco, então vamos aproveitar. Tá. Depois dessa tem mais uma, que eram Vai dar 3. só mais Tem uma. 3, ela tem mais Dá só uma. Mais uma porque Escolhe bem que é só mais porque uma. o Gustavo também tem uma. Então, eu acho que eu vou pular a segunda, já vou para a terceira. Que é desse assunto que vocês estão falando mesmo. Ao ver que os seus alunos melhoravam dia após dia, você acha que o seu trabalho vai garantir um bom futuro para eles? Ai, com certeza. E eu trabalho para isso, viu, Laura? Sempre eu penso
Muitas vezes, quando eu exijo as coisas de vocês, olha, isso aqui precisa fazer melhor, você pode fazer melhor, é pensando no futuro de vocês. Quando vocês forem profissionais, vocês também vão se dedicar ao seu trabalho como vocês se dedicam hoje às atividades escolares. Então, eu estou sempre procurando tirar o melhor de vocês, pensando no futuro de vocês. Muito bem. Quem mais quer fazer pergunta? Quem mais? O Gustavo queria. Beth, você se lembra das suas primeiras turmas e vê alguma coincidência com a gente agora? Olha, Gu, eu ainda me lembro das minhas primeiras turmas. A gente Logo não ali, esquece. né? Logo ali. Logo ali, foi outro dia desse. Outro dia né? desses. A gente não esquece. E o que eu vejo de coincidência, assim, as crianças do tempo que eu comecei a dar aula eram diferentes das crianças de hoje. O tempo, 30 anos se passaram, né? Então tem mudanças aí. Mas todos são crianças, Gu, todos têm um carinho muito grande pelo trabalho que a gente faz. Você consegue receber e dar muito amor nesse trabalho. Então, eu acho que essa é a maior coincidência. Assim, o que tem de mais parecido, essa relação de amor, essa relação de carinho que a gente constrói no dia a dia na sala de aula, ela existia lá atrás e ela ainda existe hoje. Essa essência é muito forte, né? Eu acho que é o principal. Muito Acho bem. que isso é que move todo o resto. Mais alguém? Aqui. Beth, o que motiva você a ser professora? Vocês! Que motivo melhor que esse? Muito Vocês são a motivação, ver o desenvolvimento de vocês. Hoje, quando eu vejo alunos que foram meus na idade de vocês, lá terminando o Fundamental 2, na formatura do ensino médio, quantos na faculdade, quantos já formados. Então, assim, esse é a maior motivação, esse é o maior orgulho de ser professor, é quando você vê lá um aluno bem-sucedido e você fala assim, alguma coisinha eu aqui, participei essa ali, sementinha. eu fiz ali. Então, eu acho que isso é o que mais motiva. Muito bem. Beth, eu fico imaginando como é que a Beth, com esse sorriso, como é que ela vai dar bronca? Eu não consigo imaginar ela... Vocês levam bronca, não? Quando Olha, precisa, tem bronca. Assim, a gente não pode... Bom, vou falar por mim, não posso falar pelos outros, porque, Claro, né? claro. Não sei. Mas, assim, eu não posso falar que eu não sou santinha na aula e eu não posso falar que eu sou bagunceira. Eu tô ali no meio. Porque, de vez em quando, a Beth me dá bronca, às vezes ela não me dá. Porque, assim, todo dia que ela chega, ou eu chego antes ou ela chega antes. A maioria das vezes sou eu que chego antes. Mas sempre quando ela chega, eu abraço ela me abraça. Mas quando chega na sala de aula, pra mim, muda, assim, sabe? Quando a Beth chega na escola, assim, não na aula, não na sala de aula. Pra mim, eu falo, sempre a Beth tá de mau humor. Ela nunca tá de mau humor. Que bom, né? Só quando ela briga, ela tá de mau humor. Dá a impressão, né? Quando brigam, sempre dá a impressão que... Bom, comigo, eu já estudei em outras escolas. Em uma dessas escolas que eu estudei, teve uma vez que a professora brigou comigo. E, assim, que eu tinha aprontado, né? Porque toda criança apronta. Aí, a hora que ela falou, eu falei, vixe, tá de mau humor. Aí, nem vou mais falar com ela, porque, né? É verdade. Às vezes, não é a gente. Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu tô brava com alguém da minha família. Aí, às vezes, eu desconto em um amigo, em alguém da família que não é essa pessoa que eu tô E faz irritada. parte da convivência, né? Às vezes Sim. tem dia que a gente está de mau humor, tem dia que a gente está de bom humor, tem dia que a gente está de bem com a vida, né? Isso acontece mesmo, né, Duda? Eu acho que é isso aí. Aí, bem. quando eu vejo a Beth com aquele sorriso no rosto, eu falo, hoje ela tá de uma boa Hoje ela tá bem. Hoje ela tá. Beth, além da Duda, muitas outras crianças com certeza vão lembrar de você quando elas forem adultas. Com certeza. Obrigada. Porque você é uma professora bem marcante, né?
Obrigada. Bem marcante, Sim, eu vou porque chorar às também. vezes você é bem engraçada e todo mundo gosta, né? Faço sotaques, piadas, aí vocês não vão esquecer, né? Aí quando você tem uma musiquinha, um trechinho de música lá no caderno, aí todo mundo fica, canta, canta, canta. Meu lado cantora, né? Pra minha tem plateia. show, né? Gente, não vamos ver nenhuma palhinha disso? Não, pelo amor de Deus. Eu ia pedir pra ela cantar, Não, é só no particular, só no né, particular. gente? Só pra nós. Mas aqui só tá a gente. Só tá Ah, tá, gente. só. Só tá gente. A gente, mais algumas mães. Vai, pra encerrar, você que a gente Vai, tá Gu. terminando o bloco. Posso falar? Pode? Posso Vai falar a encerrar. última? Isso. Quando você entra na sala de aula. Não, esquece. Falei errado. Quando alguém apronta, seus filhos já estudaram com você? Já, Já. Os dois, né? sim. Eles devem ter aprontado, sim. Sim. Quando você brigava com eles, como você se sentia? Você falava, mesmo que eles são meus filhos, eu brigo, eu não brigo? Sim, como as você se regras sentia? são as mesmas para todos. Eles sempre souberam disso. Você fala isso, tipo, muitas vezes pra gente. E eu quando a gente procuro tá na sala de sempre aula. ser o mais justa possível. Se tem alguma coisa que a gente precisa corrigir, é para o bem de vocês, é para orientar vocês, para que as atitudes de vocês sempre construam, sempre sejam corretas. Então, é sempre com esse objetivo e sempre respeitando as regras. Muito bem. Muito bem, Gente, olha. muito obrigada. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo nesse bloco, né? Então, Foi um prazer estar com vocês e com vocês, né? Que é a nossa convivência do dia a dia, é um pouquinho disso mesmo. Foi uma alegria imensa ouvir as perguntas e responder isso tudo para vocês. Eu adorei. Não, e outra coisa, a gente queria assim, né, juntar. A proposta era essa para ter uma homenagem. Eu acho que você foi tão homenageada, né? Por eles. Então é Foi uma de relação. emocionar. Foi um presente. Eu e mais eles todos, ou as outras crianças também que vão falar com outras professoras, vão se divertir muito aqui com esse tempo para falar com você, né? Pra Que fazer as linda, perguntas. obrigada, Laura. Eu fiquei muito feliz, viu? Olha, Beth, como elas falaram que o vestibular é difícil, tal, cai português, cai matemática, essas matérias todas, quando tiver prova de português, sempre vou lembrar de você cantando, de você brigando, de você sendo de bom humor, de mau humor. Isso mesmo. Continua Sempre lá. sempre do mesmo jeito. Isso mesmo, para você não esquecer. que Nem eu de graça. você. Quer falar alguma coisa? Ai. Eu também vou me lembrar de você história, hein, Beth? Eu também, Gustavo. Não vou esquecer de você lendo os livros de história. Acho que nem quando eu for adulto eu vou esquecer. Como que a Beth- bom, Gu, vou quando- ficar feliz. como a Laura já- Quer falar, Beatriz? Beth, assim, Não, uma sem coisa... pergunta. Nós estamos terminando. Sim, uma coisa que eu acho super legal é quando nas aulas de história tem as pessoas da família real falando, aí você faz o sotaque português. Como aí que é o fica sotaque? todo mundo O rindo. sotaque. Ora, pois, vamos lá, meus amigos. Dom João guardou as coxas de frango dentro dos bolsos do casaco. Disso também ninguém consegue esquecer. Ninguém vai Ô, esquecer. Beth, olha, na minha opinião, os melhores momentos que a gente passou com você na sala de aula é sempre os mais engraçados. Ah, que graça, Beth. Como você com o seu sotaque ou outras coisas na matéria de português. Silvia, não dá vontade de acabar esse bloco. Deus deu uma vida acabar pra o cada um cuidar da sua. Isso mesmo, esse é meu jargão, meu lema. Cuidar de quê? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Quando alguém Não não da faz- vida dos outros. Isso mesmo. Quando, vamos dar um exemplo, alguém da sala não faz lição, aí o outro fala, Beth, essa pessoa não fez lição, esse tal fulano não fez lição. Aí a Beth, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. É isso aí. Aí a pessoa que falou fica, É.
Olha, parabéns para vocês, e vocês foram muito bem, o bloco de vocês foi bem bacana, muito obrigado pela presença, tá? Que vocês curtam muito esse momento da vida de vocês, o Dia das Crianças. Parabéns pela homenagem que vocês fizeram aqui ao vivo para a professora, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada, meninas. Foi um momento muito especial para mim também. Obrigada, Muito obrigada. bem. viu? Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais professor, mais criança e mais diversão, né? Porque tá muito bom esse programa. Até já. Objetivo Liderança Absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. E continuamos nesse bate-papo gostoso, essa roda de conversa entre professor, alunos, comemorando o Dia das Crianças e também homenageando o Dia dos Professores. Olha aqui, nessa rodada, queremos apresentar aqui, começando pela professora Vanessa Gervásio Martim. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. Sempre prestigiando aqui o Duas na Tri e hoje num momento tão especial para nós, que é para homenagear os professores e os alunos. Muito obrigada. Obrigada. Começando com os alunos aqui, Ana Luísa Barbosa Bernardo. Obrigada. Tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada por ter vindo. Carolina Cavagione Nebó. Obrigada por ter vindo, Carolina. Lindos. E Alex Canfeld. Eu deixo os nomes tudo para ela falar, você viu, né? E não pode e tem que pronunciar corretamente. E Lucas Miessa de Gênio. Muito bem. Ana Luísa Venâncio Neves de Oliveira. Muito bem. Sejam bem-vindos. Aqui vocês já sabem como é que é. Já, né? A nossa professora aí, nós trocamos de lugar. Vocês que vão fazer perguntas, né? Para saber o que vocês realmente querem. Às vezes não dá tempo de fazer essas perguntas na sala de aula, né? Hoje é aqui esse momento, né, desse programa, onde os alunos podem fazer as perguntas para os professores e a professora também pode fazer perguntas para o aluno. Então tá bom. Mas a primeira pergunta clássica é para ela, né? É. Você fez para todas as outras. Exatamente. Ô, Vanessa, assim, o que é o papel do professor, o papel do aluno e que, assim, por que se comemora, o que se tem para comemorar no dia como hoje? Olha, professor, eu enxergo assim como é uma troca. Costumo falar para eles que é até uma sala de aula invertida agora, porque antes o professor é que falava, que tinha o saber. Hoje não. Hoje eu aprendo muito mais com eles, muito mais. Então, assim, minha vida tem sentido, meu dia a dia nunca é uma rotina. Porque essa rotina, não caímos nessa rotina porque sempre tem desafios, sempre tem novidades. E, assim, o que eles passam para a gente não tem, assim, é difícil até de como falar. Então, cada dia é um dia diferente. Se você chega, às vezes, um pouco chateado com um problema, ou às vezes você tem, porque o dia a dia acontece, às vezes a gente ter alguma situação que te deixa um pouco chateado, né? Mas aí, ao entrar na sala, tudo muda. Porque eles têm o abraço coletivo, aí vem, fala coisas da particularidades suas, que seu cabelo, como está. Então, assim, essa relação, essa troca, não tem o que falar. Mas olha, você pode se surpreender com as perguntas hoje. Porque eles prepararam algumas perguntas aí, muitas vezes coisas que eles não perguntam no dia a dia. Verdade. Né? Quem que vai começar? Então pega o microfone. Olá, hein, Alex. Alex, primeira pergunta para a professora. Qual foi o nome do professor que te marcou na sua vida? Nossa, a Laide. Era uma professora de matemática. E eu, a princípio... Coincidentemente. Coincidentemente. Porque, a princípio, eu tinha, assim... eu ficava preocupada com essa matéria. Mas ela me fazia me sentir tão importante, tão à vontade, e esse saber era realmente, assim, tão natural, que ela marcou muito a minha vida. É importante, né? Muito. O professor, ele marca a vida e muitas vezes você acaba seguindo aquele caminho de tão importante que é o professor, né? O papel do professor para você escolher sua carreira, né? Foi engraçado que eu escutei essa semana de um aluno falando assim, como que a gente muda de opinião? Uma das coisas que a gente mais
tinha medo, não gostava, hoje eu gosto tanto. E aí eu falei, olha aí, que gostoso ouvir isso. Isso para mim é muito gratificante. É o professor, né? É o professor. E essa relação a gente tem muito lá na nossa escola. Muito bem. Lucas. O que você queria ser antes de ser professora? Olha, Lucas, vou te falar a verdade. Eu pensava em medicina. Ah, é? É, eu queria ser médica. Mas, quando eu comecei a conviver, assim, ver um pouquinho o dia a dia, a rotina num hospital, de médico, eu tive essa oportunidade de ver um pouquinho, então eu falava, não, eu não sirvo para isso. Mas tinha a ver com a profissão dos seus pais? Não. Não tinha a ver com a profissão dos meus pais. Mas eu achava muito bonito esse glamour. Mas Mas mesmo, né? É bastante. Mas depois que eu comecei também, eu brincava muito de escolinha na minha casa, né, menor, e eu adorava ensinar, colocava as bonecas. Isso é um clássico, viu? Todas as professoras falam isso. Falam. Todas. Brincava de escolinha quando era pequena. Né? E aí, depois que eu tive essa aula, eu falo com essa professora que me marcou muito, a Laide, aí eu falava, ela fazia de um jeito, ela tinha um prazer em dar aula, que eu falava, eu queria ser igual. Aula de matemática? Ela é professora de matemática. Olha. E hoje eu ainda tenho contato com ela. Que maravilha. E eu gostava tanto, e quando acabava a aula, tinha aquela impressão, que pena que acabou. Eu queria mais. Então eu falava, se um dia eu também conseguir ser igual a ela, né? E aí eu tento fazer isso, assim, eu tento que meus alunos também gostem, que eles sintam-se à vontade para perguntar, que existe essa troca entre nós. É verdade? Vocês sentem isso? Sentem? É? Quem vai fazer a pergunta? A Vanessa é como se fosse uma segunda mãe para a gente, né? Na verdade, a gente passa mais tempo com ela do que com nossos próprios pais. E ela trata a gente tão bem que a gente se sente tão à vontade. É em casa, né? Que Nossa, graça. que delícia. Vocês dois também? Você também? Se sente à vontade? Isso que ela está falando, que ela queria muito conseguir passar a mesma coisa que a professora de matemática passou, né? Sim, ela consegue fazer isso mesmo. Você se sente à vontade, Lucas? Bastante. Acho que ela conseguiu fazer o papel que ela queria, né? Que ela passa bem à vontade a gente, ela deixa a gente fazer as perguntas. Uma boa professora. Muito bem. Quem vai fazer pergunta? Você agora, não é? Isso. Van, qual foi o seu maior desafio como professora? Qual foi a coisa que mais te marcou? Uau! Nossa! Olha, Ana, eu vou te falar. Às vezes a gente recebe alguns alunos que você olha assim e a impressão, logo no início, você fala, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir realmente fazer essa transformação, né? Crescer junto com esse aluno? Então, eu tive um aluno, ele tinha muita dificuldade em matemática e até assim, não vou dizer para você que não gostava, mas ele falava, Vanessa, não gosto, assim, não me sinto à vontade, não quero perguntar nada, não gosto das suas provas. Então ele falava isso. E eu queria que um dia isso pudesse reverter, que ele pudesse assim olhar com outros olhos, perceber o quanto a matemática está no dia a dia. Então, passaram-se vários meses, tal, e eu sempre olhava assim, no final, eu falava assim, tudo bem? E ele falava, tudo, mas não me dava um retorno. Aí, logo, foi chegando mais para o final do ano, ele falou assim, hoje você tem razão, eu mudei a minha opinião. Olha, hoje você conseguiu legal. me conquistar. Então, eu falo para ele, e hoje ele é engenheiro, né? E ele até me manda assim uns recados pelas redes sociais e ele coloca assim, olha, graças a vocês, aí ele coloca o colégio objetivo, hoje eu enxergo de outra forma. Então assim, ele fala de um jeito muito carinhoso. Isso aí, né? Dá uma sensação assim que presente. A gente não cabe, né? Parece que a gente está enorme mesmo. Ô, Vanessa, e assim, eu acho que o deslumbramento que a gente fica quando a gente aprende,
É verdade. Um mundo novo se abre, mundo né? novo, né? Você não sabe fazer aí você aprende história quando você entende geografia, né? E eu acho que mesmo português, quando você aprende as regras, eu acho que essa hora não é um momento mágico na vida. É assim com vocês? É? É porque, assim, para a gente entender realmente uma matéria, depende muito do professor. Porque se o professor não explicar direito, se ele não tiver uma certa calma para explicar para a gente não entende. Então, para a gente entender realmente a matéria, precisa de um professor bom. E a Vanessa é uma ótima professora. Que graça! Ganhou seu dia. Ganhei. Obrigada, Ana. Próxima pergunta. Olha, mas eu preciso falar uma coisa antes. A Van, ela é uma ótima professora, como uma ótima adulta. Foi como a Ana falou, ela é como se fosse uma segunda mãe pra gente. A aula dela é gostosa, é divertida. E a minha pergunta é, como surgiu a ideia de ser professora? Carol, vou te falar. Eu queria que meus alunos tentassem enxergar como eu enxergo aprender. Então, eu tento fazer as aulas ficarem divertidas. Tem horas que eu também sou um pouco brava, que às vezes precisa. Né? Bem difícil. Mas bem difícil você ficar brava, eles estão falando ali. Então, assim, mas aí eu tento fazer música. Então, eu queria que tivesse essa impressão da educação, do estudar. Que se a gente parasse um pouquinho para pensar, tudo gira em torno da escola. Né? Começa na escola. Então, é tão importante você ter esse hábito do estudo, de ler, de querer aprender, querer crescer. Isso é importante. Então, eu falava, vou tentar fazer isso para os meus alunos. Aí, essa foi uma das minhas inspirações. Mas foi quando veio a matemática mesmo, quando você despertou para a matemática, era isso que você queria desejar? Eu queria. Que os seus alunos tivessem facilidade de aprender matemática? Que eles gostassem. Porque, assim, há um tempo atrás, não eram todos que gostavam de matemática. Sim, hoje está muito diferente. Hoje, bem diferente. Hoje, a nossa realidade, eles gostam muito mais do que antigamente. Exato. Porque hoje é uma matemática muito mais significativa. Eles entendem o porquê, aonde aplicar o que eles aprendem. Então, essa impressão eu queria que mudasse. E hoje, eu acho que eles têm aí uma outra impressão. Todo mundo aqui gosta de matemática? E vão muito bem, viu? E você? Ô, Vanessa, imagina isso um tempo atrás, né? Falou assim, não, matemática era sempre, né? O patinho feio, então agora mudou. Não é? Você gosta de matemática? Olha lá. Gosta? Olha que bonito. Pode falar, então, a sua pergunta. A sua pergunta. E se você quiser falar alguma coisa para a Vanessa também, pode falar. Já disseram todo mundo, a Van é uma ótima professora. E a minha pergunta é, por que a Van escolheu o objetivo para ser professora? Opa! Nossa, Ana, olha, essa sua pergunta, eu vou te falar que eu me lembro, o primeiro dia eu fui fazer uma entrevista lá no colégio, no Objetivo. Já na unidade Teodoro? Na unidade Teodoro. Onde você está até hoje? Isso, eu estou... Não precisa falar muitos anos, né? Eu acho que eu já virei patrimônio histórico do colégio, né? Mas estou lá já há alguns bons anos. Mas, olha, o primeiro dia eu não esqueço. Eu fui fazer uma entrevista e eu achava que o Objetivo, eu falava assim, eu me identifico com essa escola. Porque ela é, assim, moderna, arrojada, ela dá essa oportunidade para o aluno se colocar, que isso é muito importante. Ela faz o aluno ele se sentir realmente integrado, parte do colégio. É o que eles sentem uma mesmo. Escola que ela é grande, mas todo mundo ali é único. Cada aluno, a gente conhece as particularidades de cada um. Então, na minha primeira entrevista, eu olhava e eu falava assim, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou me realizar. Que legal. E, realmente, eu adoro. Sou fã mesmo. Ô, Vanessa, agora a gente queria que você fizesse ao contrário. Como você conhece? São todos seus alunos? São todos meus alunos. Você poderia fazer uma pergunta para cada um? Será Posso. que você consegue? Porque você conhece cada um, cada jeitinho. Olha! E olha, isso daí é pergunta surpresa. Pergunta surpresa. Vocês não estavam esperando. Para quem vai ser a primeira pergunta? Pode escolher. Posso fazer para o Alex? Pode ser. Alex.
Alex, como que você se sente assim entrando lá no Colégio Objetivo? Eu me sinto muito bem, porque primeiro é estudar no Objetivo e segundo é que eu vou bem nas aulas e nas provas. Eu não fico muito preocupada nas provas. E você estuda bastante, né? E é isso. Então é um prazer ir lá para a escola? Sim. É gostoso. Muito bem. Outra pergunta para alguém. Vamos lá, Ana. Não é na ordem, viu, Lucas? Não é na ordem. Eu já vou segurar aqui porque eu já sei, né? Claro. Ana, eu queria que você falasse o que é para você a matemática? Olha, a matemática, no começo, quando não era você realmente que dava, para mim ela era um grande desafio, porque a matemática realmente é um desafio. E agora que você começou a explicar melhor, e como você disse, você faz música pra gente entender. E todos fazem música Tem aqui. música? Tem música. Música de matemática, nossa. Ela faz música pra gente entender a matéria. Ah, que legal. Então, tipo, o jeito que você ensina é diferente. É muito bom o jeito que você ensina. Porque a criança sente um prazer de entender o que você passa. O que você tenta passar pra ela, a gente captura. Entende? Muito bem. A gente consegue entender exatamente o que você passa. Então, para mim, a matemática, ela era um grande desafio. E agora você está me ajudando a superar ele. Parabéns. Que lindo! Obrigada. Vamos lá, mais uma pergunta. Vamos lá, Lucas? Vamos! Qual será a pergunta para o Lucas? Lucas, eu sei que você é um grande atleta, que você adora jogar futebol. E você acha que nas aulas de matemática, também dá para levar esse conhecimento lá para os seus jogos? Dá, até a gente fez uma atividade na classe de aula, que era o joguinho de botão, que a gente pegou o campo oficial de futebol e diminuiu ele em 100 vezes. E aí conseguimos fazer o campo de botão e jogamos. Olha, aplicou a matemática mesmo, hein? Porque você diminuiu em 100 vezes. A Vanessa é boa nisso. A Vanessa e os alunos também, Olha porque que eles compram essa ideia. Então, eles participam. Nada, eles falam assim, não dá, não vai ser possível fazer. Então, isso também para o professor é uma grande facilidade. Claro, claro. Porque a gente também sabe que pode contar com eles. E eles fizeram aí um trabalho fantástico. Essa redução da planta oficial, das medidas oficiais. Deu bastante trabalho. Deu bastante trabalho. Mas usa matemática? Usa bastante e também o jogo foi muito legal. Você gosta de matemática, Lucas? Gosto bastante. Minha matéria preferida. É sua matéria preferida, matemática? Que legal. Olha, e que interessante, né? Você pega um elemento da realidade, né? Uma característica e aplica a matemática, né? Então, por isso que eu te falei, a importância de a gente conhecer um pouquinho também de cada um. Exatamente. Então, trazer a realidade deles para a sala de aula. Muito bem. Né? Vamos lá. Carol, agora com você. A Carol já fiz a pergunta, Carol? Não, ainda não. Você fez para eles Ana. 3 aqui. Isso. Então tá. Agora vamos lá, Carol. Então, eu vou perguntar. Você acha, quando você... O que é a escola para você? Assim, a escola como um todo. O que ela é? Ela o representa. que ela representa para você, os professores, a escola, os seus amigos? Como que é isso? Para mim, a escola representa fazer novas amizades, tem um estudo melhor para quando chegar no futuro tiver uma ótima profissão. E também, se os professores eles ficarem dando umas aulas assim, muito rápidas, com raiva assim de estar na escola, a gente nunca vai aprender. E também a aula começa a ficar chata. E não é legal isso. Mas para mim, a escola representa tudo de bom. Tudo que tem de bom. Que bom. Então, você aprende bastante lá na escola? E também faz novas amizades. Várias coisas. A gente passa tanto tempo junto, né, Carol? Então, precisa ter essa relação mesmo entre nós. Muito bem. Agora, a última pergunta. Ana, vamos lá?
Ana, Põe o microfone bem aqui para a gente Isso. ouvir, tá? Ana, olha, e você, quando ela me falou agora dessa pergunta para fazer, a primeira coisa que veio na minha cabeça era, a Ana me falou que há pouco tempo ela falava, nossa, eu não estou indo tão bem, mas ela vai muito bem, ela é excelente. Ai, que bom. E ela se cobra, né, Ana? Ela estuda bastante, ela se cobra. E eu queria falar para você, como que são essas aulas? As aulas que você dá, que todas as professoras dão de matemática, eu sempre tive uma facilidade e quando eu não tenho, eu pergunto. E aí elas me ajudam para eu conseguir entender a matéria. As aulas que você dá jogos. Tipo, esse ano você fez a gente trazer alimento para a escola para a gente entender a matéria. É muito legal. Que bom. Então, colocar essa matemática na sua prática, na sua vida, faz sentido? Muito bem. Muito. E agora vamos falar do Dia das Crianças, não? Dia das Crianças, vamos falar do melhor presente? Ô, Lucas, até quando a gente é criança? Bom, pra mim a vida inteira, né? Porque a gente ganha presente. É bom, então, ser criança? Bastante, legal. A gente fez uma pergunta aqui para um dos grupos, se você prefere ser... Porque a gente, às vezes, quando a gente é criança, a gente quer crescer logo. Você gosta de ser criança ou você quer crescer logo? De vez em quando eu penso em ser criança e de vez em quando eu penso em crescer logo, entendeu? Algumas vezes eu penso... Mas mais eu penso em ser criança porque é bem mais legal, entendeu? Porque no Natal você ganha presente, todos os datas você ganha presente. Não, mas adulto também ganha presente. Mas os presentes das crianças são melhores. Muito bem. E Alex, você, fala para mim, se Dia das você... Crianças. você se considera uma criança, um adolescente? Há o que comemorar hoje, nesse Dia das Crianças? Eu me considero uma criança ainda, eu só tenho altura, mas eu ainda tenho mente de criança. E eu acho muito mais legal ser criança, porque você só tem responsabilidade de estudar e ir bem nas coisas. E adulto tem que pagar a conta, tem que fazer tudo. Muito bem. Tem que pagar a conta, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, não é fácil, não. Fala, agora é Quem pra mais você. quer falar aí? Olha, nesse fato de ser adulto ou criança, aí varia muito, porque, tipo, às vezes acontece que a minha mãe querer que eu faça alguma coisa que eu não quero fazer, aí eu queria ser adulta para poder fazer o que eu quiser. Mas aí eu descobri que quando você é adulto, você não pode fazer o que você quer também. Não mesmo. É verdade. Então, Verdade. se você for pensar nessas coisas assim, eu prefiro ser criança. Porque criança você não precisa se preocupar com tanta coisa. Você consegue viver melhor, sabe? Não que os adultos vivam mal. Não. Não falei nada Tem disso. menos, né? A cabeça mais Eles têm a cabeça muito cheia de coisa. Para cuidar de vocês. Exato. Vocês pensam em muita coisa ao mesmo tempo. A gente não. A gente já é mais livre. Isso. Agora é com você. Se você gosta de ser mais... gosta de ser criança. Olha, eu prefiro ser criança, mas de vez em quando eu tenho umas mentes de adulto. Mas eu prefiro ser criança porque, pra mim, a gente tem mais tempo pra aproveitar a vida, brincadeira, brincar de tudo. E isso é muito legal. É verdade. Aproveita bem. Ana Luísa. Eu gosto bastante de ser criança. Às vezes eu penso, nossa, eu quero crescer rápido para eu poder fazer coisas e ninguém me disser o que eu posso e não posso fazer. Mas aí eu penso tanto de trabalho que eu vou ter, conta que eu tenho que pagar, coisa que eu vou ter que sustentar. Pode então esperar, eu prefiro né? ser criança. Eu posso brincar bem mais e é isso. Tem que aproveitar. E essa fase é uma fase muito importante que eles estão, né? Você, a professora Beth estava com os alunos falando que nessa fase de 7, 8 anos de idade é a fase que realmente começa a formar a personalidade e a profissão. Né? Você já sente algumas características nesses alunos, né? Bastante. Descobrir o talento de cada um, que é um diferencial do objetivo. Os professores prestam atenção nos talentos. A gente percebe, assim, cada um. E eles têm, por mais que, como a gente fala, né, eles são crianças, mas eles têm uma percepção muito grande e demonstram para a gente isso.
Então, a preocupação de você estar bem. Então, alguns você fala, nossa, esse vai para a área das exatas. Você já consegue ver ali, Vanessa? Consigo Aqui? ver. Vamos lá. Olha, Bom, Vamos ver. eu acho que, na minha opinião, assim, o Alex, ele tem assim a área dele, aí eu acho que ele vai bem para essa parte de criação, ele gosta de desenhos, ele gosta de... ele cria muita coisa diferente, não só na parte artística, mas assim de inovação. Você já sabe o que você quer ser? Eu tenho opções, ou advocacia, advogado, ou inventor de robótica. Inventor de robótica. Ai, tem um monte de coisa para inventar que tá chegando, né? tem. Você gosta de robótica, né? Gosto. Que bom. Vamos lá. E ele cria mesmo, ele cria muito. Nós temos aí um trabalho dos pequenos inventores, e eles criaram uns bonecos com um material de robótica. Eles são fantásticos nessa criação mesmo. Foi bem bacana. Você tem essa lente aí com cada um? Tenho. O Lucas, ele gosta muito do esporte, né? Mas eu também vejo muito no Lucas essa preocupação com o outro. Então, ele, para mim, ele vai ser assim, ele tem também acredito, muita habilidade, muito talento nessa parte de empreendedor. Opa! O Lucas tem uma preocupação muito grande com o que você está fazendo, vai dar tempo, ele controla tudo isso com a gente. Olha, vamos fazer aqui, presta atenção, olha aqui, já deu a aula. Não é, Lucas? Administrador de empresas, né? Eu até tava bem. As profissões que eu quero exercer, a profissão que eu quero exercer é ser empresária e fazer faculdade de administração. Muito bem. E ele bom, leva hein? muito jeito mesmo. Que Matemática bom. vai muito bem, sabe, se comunica muito bem. Ele é muito atencioso, carinhoso, né, Lucas? Inclusive, amanhã tem prova de matemática. É verdade. Amanhã tem prova é de verdade. matemática. E saber fazer contas, no caso dele, vai ser fundamental, né? Vai ser fundamental. Fundamental. A gente já está quase no final do bloco. Vamos lá, agora Vamos lá, vou só dando uma Tá. pincelada aí. Ana, olha, eu acho que a Ana vai seguir a carreira da medicina. Medicina. Eu não sei. Eu acho. Ela se preocupa também. Ela tem essa questão na parte dessas biológicas. Eu acho que essa área dela vai ser grande para essa área. É? Olha, meus pais, eles são médicos, né? Então, eu também me inspiro muito neles, porque eu amo ajudar o próximo, a salvar o próximo. Inclusive, eu, minha mãe e meu pai, a gente criou uma ONG, que a gente ajuda moradores de rua. Todo domingo a gente sai na rua, a gente está montando, né? Ainda não está totalmente pronto, mas todo domingo a gente sai na rua, aí essa ONG chama Pão com Ovo e Café. Aí, todo domingo a gente sai na rua e leva um marmitex com pão com ovo e a gente leva café para os moradores de rua. Então, eu amo ajudar o próximo, eu gosto de salvar pessoas, mas também tem uma parte minha que eu também amo me comunicar. Então, eu tô meio nessa dúvida entre médica, atriz, jornalista, sabe? Sei. Ainda tô numa dúvida. Olha só. Carol... a Carol também. Carol gosta muito de expressão, né, Carol? Gosta de se expressar, gosta de música, mas também acho que ela tem uma facilidade grande para a área de exatas também. É, Carol? Olha, eu acho que mas eu não sei ainda a minha profissão que eu quero ser no futuro, mas eu gosto muito também de animais e sempre quando eu vejo um cachorrinho ou um gatinho, qualquer animal assim na rua, eu pergunto assim, mãe, posso adotar? E ela, minha filha, você já tem uma, então? Não dá um monte, né, Carol? Bom, Ana Luísa... Agora, A Ana? A Ana. Olha, a Ana também. A Ana se preocupa muito com os outros. A preocupação dela do bem-estar de todos, de estar todos interagidos, escreve muito bem, tem uma facilidade grande para a área das exatas também, né, Ana? Então, eu acho que aí, olha, aqui só tem feras, viu? Né? Todos aqui eu vejo assim um caminho brilhante mesmo aí pela frente.
Tá bom. Corresponde? Eu, não tenho certeza o que eu quero ser, porque eu gosto de bastante coisa, mas quem sabe? Olha, essa relação maravilhosa que a gente acompanhou aqui entre alunos e professores foi uma experiência que a gente fez que deu muito certo, né, Malu? Porque a gente viu uma proximidade muito grande entre professor e alunos. Vocês deram um show, todos os outros alunos também deram um show aqui. Infelizmente, vocês têm um monte de pergunta para fazer, mas não vai dar tempo. A gente podia, né, Malu, fazer um intervalo e juntar e chamar todo mundo aqui. Exatamente. Para a gente encerrar em grande estilo, né, Vanessa? Que delícia. E lembrar, Silvia, que o dia deles, dos alunos, né, das crianças e dos professores. Mas quem ganhou o presente fomos nós duas. Nossa, realmente o programa foi maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos fazer, então, um rápido intervalo comercial para encerrar com todo mundo, tá bom? Um instante só, até já. Ranking Universitário confirma: Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. E agora, no encerramento, com todos juntos aqui, nessa homenagem que a gente faz ao Dia das Crianças e o Dia dos Professores. Conheci um menino que tinha um cobertorzinho no berço desde que nasceu. Por volta dos 2, 3 anos, ele começou a conversar com o cobertorzinho. E esse amigo imaginário era o parceiro de todas as horas. Se o escuro e o ruído das noites de chuva viessem perturbar o sono do amiguinho, o valente cobertor o aconchegava e o cobria de ternura. Durante o dia, o garoto o levava para ver os brinquedos. Fizesse frio ou calor, estavam os dois juntos, ora conversando, ora em silêncio. E o que dizia o cobertorzinho? Acredite em você, amigo, viva a sua infância, conserve a sua inocência. O garoto cresceu, é quase adolescente. O amigo imaginário, já um pouco velhinho, está guardado em um armário. De vez em quando, o garoto abre a gaveta do coração e encontra as lembranças do cobertorzinho. Nos sonhos, o amigo imaginário deve sussurrar: Cresça, meu menino, vá viver o seu futuro. Abrace cada amigo que encontrar pelo caminho, nas noites escuras, nos dias luminosos de sol. Feliz Dia das Crianças. Texto de Sandra Miessa. Feliz Dia dos Professores!